Alô, Flor? Eu tô ligando pra você, Flor, rapidinho, Flor. Por quê? Isso. Porque, entendeu? As mulheres veio cá falar com eu, negócio de boa notícia, lembra? Aí eles falaram, tô falando rápido, sabe? Porque eu ainda tô ali. Aí elas falaram pra mim, ela foi ler a passagem pra mim, ela falou, isso. Aí ela pegou, falou pra mim de cordeiro, sabe? Negócio de cordeiro santo, e não sei o quê, porque pra me abençoar, que tinha que passar de negócio de sangue. Aí pegou, ela foi e falou, ela abriu lá em Êxodo 12, falou, que eu tô lembrada, sabe? Aí pegou, falou negócio de cordeiro, e depois negócio que tem que fazer, negócio de passar o sangue. Mas, Flor, eu lembrei daquilo que você me falou, né, Flor? Que você falou pra mim, né? Porque hoje na graça o que interessa é o Cordeiro Santo. Isso, que é Jesus, né? Que já pagou lá na cruz, né? Isso, com o seu sangue precioso, de uma vez por toda, como está escrito lá em livro de Hebreus, né? Então, que o que interessa para nós é o Cordeiro Santo, sem mácula. Isso. Minha filha, a gente nem sempre a gente tem que dançar conforme a música, né, Flor? Porque às vezes os nossos ossinhos não dá, né? Tem música que é rápida, né, Flor? Mas, menina, olha só, não esquenta não, exatamente, você tem que agir assim. Mas isso, é desse jeito, né, Flor? É desse jeito, minha filha. Por isso que a gente tem que estar ligada, né, e aprender. Na graça que interessa pra gente é o Cordeiro que já pagou, né? Isso, que é Jesus. Lá em Êxodo, aquele cordeiro, né? Isso. Não tinha nem sombra ainda do Messias. Isso. Na lei. Mas, fazer o quê, né? Vamos para frente. Ó, lá em Filipenses 3 está escrito assim, depois do versículo 12, está escrito assim, para a gente avançar e prosseguir, sabe? Falou, mas muita gente acha que tem preguiça de prosseguir. Aí por isso fica amassando barro, né, Flor? Isso, fazendo tijolo lá no Egito, andando no deserto, para lá e para cá. Isso, verdade. Vamos ler uma passagem aqui para a gente focalizar o Evangelho, né, Flor? Isso, a gente tem que focalizar o Evangelho, Flor, isso que nos interessa. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento, né? Não podemos ficar igual aquelas mulheres, né? Que a gente já falou, né, Flor? Fica toda a vida na escola. Isso, na escola bíblica, e não aprende nem a abrir a Bíblia, né, Flor? Não sabe onde está Gênesis, não sabe onde está Apocalipse. Isso. E elas não passam de ano nunca, elas só passam de revista. Entendeu? Anota, mas não estuda. O pastor, o mestre ensina, mas ela não presta atenção, Flor. Quando fala lá um capítulo e versículo, elas passam meia hora abrindo a Bíblia, Flor. E eles não assimilam o que o pastor, o que o mestre está falando, que elas não prestam atenção, não, Flor. Ela fica prestando atenção onde mandou abrir a Bíblia. Ele fica toda a vida abrindo ali, notando. Não, isso aí não tem como aprender, né, Flor? Não preste atenção no que está sendo explicado. Isso é verdade, Flor. Não, é claro, cada um é com o seu cada um, né? Cada um no seu quadrado, né, Flor? Isso, a gente... É verdade. Cada um com o seu interesse, né, Flor? Vamos ler uma passagem
a gente for focalizar esse evangelho da graça, né, Flor? Que é o que nos interessa, né, Flor? Vamos ler com paciência, Flor, com paciência, Romanos 10. Entendeu, Flor? Para poder ver se eles assimilam um pouquinho, tá bom? Tá me escutando, Flor? Estou falando aí aqui no vídeo. Precisa eu pegar o telefone, Flor? Não, né? Tá bom. Vou ler para você. Romanos 10. Vamos ler a partir do versículo 12 de Romanos 10, que diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, né? Depois da cruz, né, acabou essa diferença, né? Essa diferença que eles tinham lá, né, com os samaritanos, né? Que foi dividido a tribo depois de Salomão, né? Reino do Sul, Reino do Norte, e começou aquela contenda, né? Do Reino do Sul com o Reino do Norte. Cada um fez um templo, né? Cada um fez o seu templo. Aliás, Judá já tinha o seu templo, né? Mas aí Israel fez o seu templo para poder não ir adorar no templo, né, de Judá, né? Que é lá na Casa do Pão, lá de Jerusalém. Mas aí o que acontece? Né? Nós temos que prestar atenção que Deus, ele une, né? Ele une, né? Ele une os reinos, ele une as pessoas, mas é as pessoas que fazem acepção de pessoas e acabam se dividindo. O sistema religioso dividiu, né? Dividiu, assim como o Reino do Sul e o Reino do Norte foi dividido depois da morte de Salomão. Que no Reino Unido foram 3 reis, né? Os 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Então, depois de Salomão, aí desinvestaram, tudo é dividido, vocês para lá, isso era tudo irmão, né? Todos os irmãos. Mas aí ficaram 10 tribos, né? No Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. Então é isso. Mas depois da cruz, Deus, ele uniu de novo. É a um só povo para um só Deus, né? Está escrito, né? Que só Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Então, versículo 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo mestre, né? Aquele que dá o que generosamente de suas riquezas a todo quantos lhe pedem. Porque todo aquele que chamar pelo nome de Senhor será o quê? Será salvo. Né? Esse salvo aqui não é o salvo de Efésios 2:8. É o salvo que na mente, né, será liberto, não é verdade? Porque é Deus que nos dá, o que nos revela e nos transporta para o reino, né, do seu amor, como ele fez com aquele povo lá, né, na transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, né? Aí em Colossenses 1:13 diz que ele transportou aquele povo que era lá da lei, né, para o reino do espiritual, o reino do seu amor. Então, 14. Como, porém, eles pedirão a ele que os salve se não creram nele, né? Povo rebelde, não crê, né? E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém fale a eles, né? Então, como podem, não é verdade? Então, nós temos que falar. Vamos dar uma chegada em 2 Timóteo, né, no capítulo 4. 2 Timóteo 4 diz assim, ó: portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for o que é conveniente e quando também não for. Corrija, repreenda, né? Nós temos que corrigir, né? Se não é graça, nós temos que lembrar, né, que nós estamos na graça, né? A palavra da verdade. Por isso que Jesus falava de verdade em verdade, né? Então nós temos que andar nessa verdade, do Espírito da verdade, né?
Palavra da verdade do Espírito da verdade? Então, né, corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra o quê? De Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando que mestres, né, que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Né? Tem versão que fala assim, falando fábulas, né? Fábulas, né? Porque a pessoa, o homem está muito atrás de filosofia, de palavras de autoajuda, né? Hoje está muito na moda palavras de autoajuda. E acaba a gente se entretendo e não aprende a palavra de Deus, né? Verdade? 4. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão que suas próprias ideias desorientadas. Então, elas não conseguem assimilar. Então, ficam procurando textos isolados, né, para se afirmarem naquilo que eles querem, né? Um sistema faz desta maneira e se esquece de estar o quê? De estar nos alimentando com textos e contexto, para que nós venhamos assimilar o que é, né? Assimilar o texto e o contexto e assim crescer na graça e no conhecimento. Mas como, né? Como crescer no conhecimento se nós não somos orientados na verdade, da palavra da verdade, do Espírito da verdade, né? Nós não estamos em graça, é verdade? Então, nós temos que pregar, sim, em tempo e fora de tempo, quer queiram, quer não. Então, Romanos 10, no 16, diz assim, ó, entretanto, nem todos que ouvem o evangelho aceitam, né? Porque há dois evangelhos, o evangelho da circuncisão, né? E o evangelho do apostolado, né? O evangelho que foi nos trazido pela revelação a Paulo. Então, o que nos interessa é o que foi revelado a Paulo, né? Que foi Cristo, ressurreto. Então, nós podemos, depois de estar lendo lá em Gálatas 2 todo, leia, assimila, medite que vocês vão entender, né? Ali a conversa de Pedro com Paulo, né? E vai ver que existe dois evangelhos. E o sistema, ele segue o sistema do evangelho da circuncisão. E o evangelho da circuncisão não é boas novas para nós, não é verdade? Não é boa notícia, né? É notícia velha. Então, para nós, o que nos interessa é o evangelho, né? Do novo e vivo caminho, para que nós venhamos a viver, sim, em novidade de vida. 16. Entretanto, nem todos que ouvem o evangelho o aceitam, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem, né? Assim é que a fé vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. Tá vendo? Tá vendo? De Cristo, não é por sacrifício, né, por serviços, por obras, não. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Eu pergunto outra vez, será que o povo de Israel não entendeu que Deus daria a sua salvação para outros se eles se recusassem a recebê-la? Né? Sim, pois Moisés já disse, vou fazer o mesmo com Israel, vou provocar ciúmes nele, vou dedicar afeição a um povo que não é meu, provocarei sua ira por meio de uma nação insensata. E mais tarde Isaías afirmou ousadamente, povos que antes nunca se interessaram por mim, agora estão me procurando. Nações, né? Nações nunca haviam me procurado, agora estão me encontrando. Mas a respeito de Israel, ele disse, a respeito de Israel,
né? O povo confunde muito palavras que é de judeu, né, lá para Israel, e palavra para nós hoje, né, de depois da cruz, aliança da graça, nós que já nascemos nova criatura. Então, ele diz, versículo 21, mas a respeito de Israel, ele disse, mas o meu povo fugiu de mim, enquanto eu, dia após dia, estendia minhas mãos para recebê-lo. Um povo que preferiu seguir seus caminhos errados, fazendo a sua própria vontade, né? Então, nós lendo aqui no capítulo 11 de Romanos, diz assim, o cabeçalho diz, a rejeição de Israel não é o que? O final, né? O futuro, né? Então, diz assim, pergunto então, será que Deus rejeitou e desamparou o seu povo? De maneira nenhuma. Lembre-se de que eu mesmo sou o que é israelita, descendente de Abraão, disse Paulo, né? Não, Deus não rejeitou o seu povo, a quem ele escolheu desde o princípio de tudo. Vocês se lembram do que as Escrituras dizem a respeito do profeta Elias, se queixando a Deus contra Israel? Senhor, o meu povo de Israel matou todos os seus profetas, sou o único que sobrou, e agora estão tentando matar-me também. E então, lembrados de qual foi a resposta de Deus, ele disse, não, você não foi o único que sofreu, você não foi o único que sobrou, você não foi o único, né, que está nesta peleja. Tenho 7.000 outros além de você, que ainda me amam e não se curvaram aos ídolos, né? Povo remanescente. Assim, hoje, há um remanescente escolhido o quê? Pela graça. Vamos visar bem? Assim, hoje, né? Paulo dizia naquela geração, e nós trazemos para a nossa geração, assim, hoje há um remanescente escolhido o quê? Pela graça. Então, a partir da cruz, nós fomos escolhidos o quê? Pela graça, pelo favor imerecido, né? Pelo favor de Deus, né? Que foi pago, né? De uma vez por toda, né? Então, você lembra aí aquela mulher que você falou para você, negócio de cordeiro, lá no livro de Êxodo, não, entendeu? O que nos importa é a graça de Deus, é esta aliança, é a palavra da graça. O Cordeiro Santo foi Jesus, que já o que consumou a sua obra, né? Então está escrito assim, ó, e se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Se fosse então a graça, não seria o que? A verdadeira graça. Aleluia. Então, para terminar, vamos repetir, né, este versículo 6, que está escrito assim, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Em outra versão está escrito assim, né? Então é isso. O que nos importa é crescer na graça e no conhecimento. Sempre a graça que é a palavra da verdade, do Espírito da verdade para nós hoje. Então vamos, é assim, né? Não podemos dançar conforme a música, não, tá bom? Nós temos que assimilar, meditar, viver no ouvir e na prática da palavra de Deus, porque só ela no que nos liberta, né? Nos liberta, e é pelo conhecer, né? Nos liberta, mas não é libertar de coisas, disso, daquilo, como existe tantos, né? Que vivem sempre indo a altares para se libertar, liberta hoje, liberta amanhã, liberta depois. Todas as horas que chamam, eles estão se libertando e nunca se libertam. Por quê? Porque a libertação, né? A libertação da carne, né? Porque é a carne que precisa se libertar. Então, a libertação da carne vem pelo ouvir a palavra, prestar atenção na palavra, meditar na palavra. É Efésios 1:13. Amém? Então, vamos combinar, hein? A palavra de Deus já nos libertou. Então, terminando, tá, Flor? Terminando? Te digo, Flor, para terminar. A graça é para consolar, exortar e edificar. Exortar quer dizer animar,
Então a gente não ganha ninguém para Jesus, a gente anima, né? Anima eles a ouvir a palavra, anima eles a ter mais fé, né, Flor? A graça é para consolar, exortar e edificar. O resto é religião, né, Flor? O resto é religião, tá? Beijo!